Boa tarde, senhor secretário, temos quórum? Boa tarde, pessoal. Temos quórum, senhor secretário. Podemos iniciar? Pessoal, todos estão me ouvindo? Sim ou não? Ok. Obrigado pelas respostas. Senhor secretário, me ouve? Creio que o nosso secretário está com algum problema. É que para iniciarmos a reunião, precisaremos transmiti-la, então talvez seja esse o problema. Me ouve agora? Chegou o secretário. Eu estava respondendo, mas acho que o microfone tinha uma chavinha aqui que estava desligado. Então, falta uma pessoa. Creio que temos quórum. Então, temos 7, vou conferir aqui. Temos 7 pessoas. Sim. Isso. Isso, mas 7 pessoas não tá dando quórum, porque temos 15. Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6. Estaremos de 8. Precisamos de 8. Não. Tá certo. Estamos de 7 mesmo. 7, já dá? Isso, porque tem que ser 50% das 6 e mais um das 7. Então já podemos começar.
Está com o stream ligado? Está tudo funcionando? Sim, o streaming já está ligado. Se algum dos conselheiros sabe, com quem estiver no YouTube, vai informando se a transmissão está ok. Bom, podemos começar. Veja quando quiser. Sim. Ok, já está transmitindo, então. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião ordinária do ano de 2020. Boa tarde a todos os que nos ouvem pelo YouTube e a todos os presentes. A nossa pauta de hoje está composta do expediente, que é a aprovação da ata anterior, o termo de posse do conselheiro e as datas das próximas reuniões. Como pauta, temos o regulamento do laboratório de pesquisa, a apresentação e aprovação do relatório da CPA e informes. Então, algum conselheiro tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Vamos seguir. João, eu tenho uma coisa a acrescentar, se me permitirem. O nosso secretário pede permissão para falar, posso autorizá-lo. Todas as vezes que ele pedir, eu posso autorizá-lo, podemos deixar assim, para facilitar o nosso trabalho? Sim, professor Alexandre, pode falar. A professora Yara, conselheira do conselho, ela é coordenação do curso de mecânica, então ela automaticamente ela deixa o conselho de campus, mas conforme o regulamento nós temos que constar isso nesta reunião, a vacância do cargo dela no conselho e então quem é primeiro suplente no segmento docente subirá para o titular. E no caso, suplente é a professora Fernanda. A professora Fernanda passa hoje a ser a representante titular dos docentes, no lugar da professora Yara, que assumiu a coordenação do técnico em mecânica, é isso? Isso, integrado em mecânica. Integrado em mecânica, perfeito. Ok, então, essa informação, então, antes de nós aprovarmos a ata, sim, né? Ou isso vai constar a ata, perfeito? Consta da parte de expediente. Pelo expediente, tá bom. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar. Esse será o nosso último item do expediente, então. Pode ser? Certo. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Então, passemos à aprovação da ata da reunião anterior, que foi uma reunião extraordinária, no dia 22 de julho, que teve pauta única, que era a aprovação de como nós obedeceríamos ou resolveríamos a portaria 2337 da reitoria. Tivemos, então, a ata foi passada, houve alguns pedidos de consideração sobre a ata, e eu acredito que todos tenham lido. Alguma retificação, alguma mudança na ata?
É uma ata que está hoje com 2 páginas, é isso? Deixa eu só olhar aqui no meu computador. Isso, tem uma página e um pouquinho, né? O resto é assinatura. Só para recordar, nós fizemos a votação da retomada das atividades e dos calendários acadêmicos. É o estratégico da retomada das atividades e os calendários acadêmicos. Foi essa a votação. A votação teve 11 votantes, 9 votos a favor de abstenção e 1 voto contra. Quem tem alguma coisa a falar sobre a ata? Alguma retificação, alguma coisa? Posso colocar em votação? Acho que sim. Os que estão a favor da aprovação da ata como ela está apresentada, que permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Creio que não há manifestação, então considerar a ata ada. Sim. Foi unânime, professor Alexandre. Oi? Ok. Nenhuma manifestação contrária. Sim, acho que não tem manifestação ao contrário. Perfeito. Consideramos aprovado por unanimidade. Segundo ponto é a tomada de posse de membros eleitos. Aí, professor Alexandre, por favor, coloque quem são os membros que tomarão posse hoje. Representante de alunos, o Matheus Silva. Já vou colocar na tela aqui o termo de posse para ele. Mais alguém? É só ele mesmo. Então, o Matheus está presente. Matheus, se você tem câmera e se você tem microfone, por favor, se apresente a este conselho. Por favor. Oi? Boa tarde, pessoal. Eu não tenho câmera, mas eu vou fazer rapidinho aqui. Não sei se todos me conhecem, fui aluno do Instituto dos anos 2016 até 2018. Informei no técnico de informática, agora sou aluno egresso. Pretendo também retornar à instituição assim que possível, para continuar no superior. E vou estar aqui fazendo a representação dos membros egressos. Ei, Matheus, muito obrigado, tá bom? Seja bem-vindo a esse conselho. Muito importante por você ter aceitado esse seu trabalho aqui, tá? Muito obrigado. O Instituto Federal de São Paulo, do campus Bragança, agradece a sua participação, tá bom? Muito obrigado. Posso fazer um adendo só? Por favor, faça. Você é um conselheiro aqui. Eu queria só me desculpar a minha ausência das últimas reuniões. Italiano em home office singular e acabou que não bateu minha agenda. Mas eu vou me esforçar para conseguir programar antes o meu horário de trabalho para poder as reuniões. Muito obrigado, Matheus. Então, considere-se empossado, não é isso? Professor Alexandre, depois as assinaturas vão ocorrer um dia, né? 1 hora aí a gente faz o processo físico. Tá bom? É isso? Isso. E para formalizar, eu faço a leitura do termo de posse, então. Por favor. Aos 6 de agosto de 2020, em sala de videoconferência da Rede Nacional de Pesquisa, em reunião ordinária convocada pelo presídio, testemunhada pela comunidade acadêmica,
Foi empossado com base na Direção BRA 18 de 2017, Regulamento Interno do Conselho de membros externos conforme processo seletivo simplificado, representante titular da comunidade acadêmica, alunos egressos, Matheus Mendes Silva. Eu, Alexandre Funge, secretário do Conselho de Campus, e João Roberto Moro, presidente do Conselho de Campus, subscrevemos e assinamos juntamente com o empossado. Bragança Paulista, 6 de agosto de 2020. Depois eu encaminharei para assinatura por e-mail. Vamos lá. Ao nosso item de pauta serão as datas das próximas reuniões. Vamos falar já se o expediente colocado pelo nosso secretário não existe formalidade de posse, né, professor Alexandre, para o suplente assumir a titularidade, né? Nós só colocaremos na ata que isso ocorreu, é isso? Isso, apenas constar. Então, professora Fernanda... Isso, deve ser formalizado na ata, conforme está escrito no artigo 10 do regulamento. Isso. Professora Fernanda, seja bem-vinda à titularidade de representação do Conselho de Campus do Campus Bragança Paulista. Ok? Estamos formalizando isso a partir de agora. Perfeito? Então, a senhora é a representante titular dos professores. Perfeito? A senhora quer falar alguma coisa? Não, agradeço e espero ir aí com o campus. Muito obrigado. Bom, aí o próximo item do nosso expediente, né, são as datas das próximas reuniões. Pelo nosso plano que nós vimos na reunião passada, na extraordinária, acho que todos se recordam, nós teremos a cada 2 meses que enviar relatórios que tenham aprovado o Conselho de Campus, inclusive. Eu gostaria que os relatórios passassem pelo Conselho de Campus e que os conselheiros tomassem conhecimento de todo o plano da retomada e como estão sendo desenvolvidas as atividades e como que está sendo o calendário está sendo levado adiante, né, neste novo momento. Então, desta forma, como nós vamos começar em 10 de agosto, eu diria que agosto, setembro, né, final de setembro, a gente tem que estar com o relatório pronto. Então, nós não poderemos ter muito longe, mas também não muito perto. Ela tem que ser mais ou menos colocada. O primeiro semestre termina em outubro. Então, pelo calendário que nós aprovamos na última reunião. Então, eu não sei exatamente uma ideia da reunião exatamente. Claro que nós podemos convocar extraordinárias, mas eu não gostaria. Eu gostaria que elas fossem ordinárias, assim a gente fica mais tranquilo quanto a esse cenário como um todo. A gente sabe que tem uma reunião já fixada, né? Então, alguém tem alguma sugestão de data, alguma coisa? Não? Nenhuma sugestão? Opa. Pois não, conselheiro Luiz, por favor. É que a partir de agora a gente retoma as aulas, então talvez precisaria analisar
os horários, eu não sei como estão os alunos, né, mas os horários do representante docentes conseguir encontrar um melhor dia, né, para fazer as reuniões. Concordo. Então, tem mesmo nesse o que poderíamos consultar a DAI quanto àqueles horários, né, de atividades síncronas e assíncronas, acho que seria melhor, né? Pode ser uma alternativa, João. Uma boa ideia. Pode, né? Normalmente, nós precisamos de 4 reuniões por semestre. O primeiro semestre nós já cumprimos porque tivemos, acho que, 2 extraordinárias, tal, mas, de qualquer forma, eu acredito que no começo de setembro devêssemos fazer uma para ver como é que está indo não é, o plano de retomada, se está tudo correndo bem, ou coisa do tipo, né? Apesar que, se tivermos necessidade, podemos convocar extraordinárias, mas, como eu disse, eu não gostaria muito, não. Bom, a Helena disse que a parte da tarde para ela é melhor, o Júlio também apoia. Na quinta-feira à tarde mesmo, podemos... João, eu não tenho aula, então esse horário que nós estamos fazendo hoje, quinta-feira, quer dizer, eu tenho aula na quinta, mas no começo da tarde. Então, esse horário da quinta-feira às 16, para mim, por exemplo, é um horário bom, mas eu não sei para os demais. No nosso nós colocamos data das próximas reuniões. Eu acho que o nosso secretário deu uma ideia boa. Vamos fazer só a próxima. Vamos marcar a data da próxima. Depois, na próxima, marcamos a outra. Pode ser assim? Eu acho que isso é uma boa sugestão, realmente. Pode ser? Parece que quinta-feira, 16, é um bom horário, não? Então, olha lá. Hoje é 6, daqui um mês, mais ou menos, é 3 de setembro. Poderia ser tipo 10 de setembro, um mês e pouco. O que acham? (10 de setembro? Pode ser? Daqui a um mês, mais ou menos, né? Aí... Bom, Fernanda concorda, Luísa, Helena... Mais alguma sugestão? Sugestão, é mera sugestão, pessoal. Não tenho nenhuma preferência. É que é uma quinta e podemos colocar quinta às 16. Então, vamos colocar 10/9 às 16 horas. Perfeito? Por enquanto. Só marcamos uma, então. Ok? Perfeito, senhor secretário? Ok. É consenso, acho. Acho que sim, acho que é consenso. Então, perfeito. Bom, então vamos passar a nossa pauta de hoje, que trata do regulamento do laboratório de pesquisa, da apresentação e aprovação do relatório da CPA e de informes. O regulamento do laboratório de pesquisa, nós tivemos como relator o professor Galhardo, mas parece que ele não está, né? Está? Não está presente. Precisamos... Tem alguém apresentar alguma coisa sobre o regulamento do laboratório? O Luiz Fernando é membro do COMPES, que participa da elaboração.
Ou invertemos a pauta para ver se o Galhardo chega. Também é uma possibilidade, né? Senhores conselheiros, podemos inverter a pauta? Acho que podemos. Então, vamos inverter. A apresentação vai ser da professora Diana? Acho que sim, né? Eu peço autorização aos conselheiros para que a professora Diana faça a apresentação do relatório da CPA. No final, teremos avaliações sobre o relatório. Pode ser? Professora Diana, pode ser? Todos concordam? Ok. Então, professora Diana, por favor. Consegue? Acho que está vindo, né? Sim. Ela está subindo o relatório na página? Vou carregar a apresentação. Estou chegando. Boa tarde, professora Diana. Boa tarde, gente. Eu vou tirar a câmera para que a apresentação fique maior, né, para todos. Perfeito? Aqui. Pronto. Pronto, todos me ouvem bem? Eu? Muito bem, professora. Então tá bom. Boa tarde a todos. Agradeço ao espaço do CONCAM para trazermos aqui um pouquinho sobre o relatório da CPA. Também quero aqui saudar o Matheus, né, que foi aluno no integrado. É muito bom ter esse contato com os egressos, e o relatório também vai tratar um pouquinho que esse contato é importante, né? Então, o esquema da apresentação de hoje é o seguinte, né? Hoje, então, eu trago a apresentação do relatório de autoavaliação que a CPA construiu. Esse questionário de autoavaliação, ele aconteceu em setembro do ano passado, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse relatório e sobre o relatório complementar a esse também que a CPA desenvolveu. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a CPA, né? Então, diferente da outra apresentação que eu trouxe aqui sobre a Comissão das Olimpíadas, né? Aqui, esse relatório não é um relatório sobre as atividades da CPA, apesar da gente citar um pouco sobre elas, mas sim é um relatório de autoavaliação, relatório esse que é encaminhado à CPA Central, que encaminha, então, o relatório de todos os campi para o MEC, né? Então, é sobre esse relatório que nós falaremos um pouco. O que é a CPA primeiro, né? Então, a CPA, ela é a comissão própria de avaliação, né? Todas as instituições de ensino superior devem CPA. O nosso trabalho é dar voz à comunidade interna, né, professores, alunos, tais, para que a gente tenha uma melhoria constante da nossa realidade, né, em todos os seus âmbitos. Então, basicamente, o trabalho dessa comissão é coletar as sugestões, discutir e avaliar as sugestões recebidas e propor encaminhamentos, então, né, destinar esses encaminhamentos e essas avaliações aos setores que cabem, né. Então, basicamente, o nosso trabalho é dar voz à comunidade. Uma das maneiras de darmos voz à comunidade é por meio desse questionário de autoavaliação, né? Esse questionário de autoavaliação, então, dá origem a um relatório de autoavaliação que é encaminhado ao INEP, né? Que é o que está dito aqui no terceiro item. Muito bem. Como é composta a CPA? A CPA, ela é prevista, então,
no artigo 11 da Lei 10.861, de 2004, que diz que a CPA, então, ela é constituída por um ato do dirigente máximo da instituição e que deve conter, né, na sua composição, todos os membros que compõem a comunidade interna, e também membros da sociedade civil, né, de modo que não tenhamos a maioria absoluta de nenhum dos segmentos. Nós teremos, então, a partir de hoje, nós temos uma nova composição da CPA, eleita, né, há um processo eleitoral, composição da CPA. A CPA, então, que se inicia hoje, né, o Alexandro, que já mora com a CPA há um tempinho, né, um aluno do ADS, que são alunos da licenciatura, o Denis, que está nessa apresentação também aqui comigo, e eu, a Ariana e o Murilo. Porém, o relatório que eu apresento hoje é construído por essa comissão, por essa composição que começa hoje, né? O relatório construído aqui, ele foi elaborado por essa composição antiga, né, que teve vigência até ontem, em que eu era a presidente dessa comissão, né, na antiga composição, mas também tínhamos a participação da professora Luana, o Denis, a Léa, o Murilo e a Ariana, né, do qual o Murilo e a Ariana continuam, a Camila, que também está nessa apresentação aqui comigo, o Igor, que era do ADS, a Nayara, que era da engenharia, né, uma aluna da engenharia. Esses três, então, eram os representantes discentes, também duas representantes da civil, né, a Valdirene e a Teresa, e tínhamos dois participantes voluntários, né, um deles que é o Alexandro, que agora ingressa na CPA. A composição nova, né, essa composição aqui, ainda esses membros irão se reunir e aí, então, convidarão membros da comunidade externa para participar, porque aqui não temos representantes da comunidade externa, né, então aí elegeremos daí quem será o presidente dessa comissão e vamos também decidir, né, como fazer, né, com quem convidaremos para ser representantes da comunidade externa, né, também, então, já deixo aqui um convite, né, eu sei que o COBEM tem representantes externos, quem tiver interesse em participar da CPA também, já fica o convite. Bem, quais foram as ações dessa composição antiga da CPA no IFE, né? Nós trabalhamos, então, divulgando o relatório de autoavaliação em reuniões específicas, né? Essas reuniões estavam planejadas inicialmente para acontecer de forma presencial, depois reelaboramos nosso calendário e fizemos de forma online, né? Nos reunimos com uma reunião geral com os servidores, né? Depois fizemos a apresentação desse relatório nas reuniões com os professores de cada um dos cursos superiores, depois fizemos reuniões com os alunos de cada um dos cursos superiores, e inclusive mais de uma reunião por curso, quando havia necessidade apontada pelo coordenador, né? Também fizemos a implantação das caixas de sugestões, né? Essas caixas estão armazenadas agora na sala da CPA, esperando o nosso retorno presencial ao campus, em que isso acontecer, elas serão implantadas. Estamos também fazendo mudanças no site, né, na página da CPA, dentro do site do IFE, e a ideia é fazer uma caixa de sugestões online, né, que a gente também possa receber essas sugestões ao longo do tempo, não necessariamente a gente esperar para ouvir a comunidade interna somente no questionário de autoavaliação, né. Nós também fazemos reuniões quinzenais, né, fizemos as reuniões quinzenais, eram reuniões abertas, então quem tivesse interesse em participar estava sempre convidado, né. Temos o levantamento e encaminhamento das demandas identificadas, fizemos a participação na elaboração, divulgação e aplicação dos questionários de autoavaliação, né. Lembro que esses questionários de autoavaliação não são feitos apenas pela CPA local, mas sim é um trabalho em que todas as CPAs locais do IFSP que desenvolvem esse trabalho, né, organizado, coordenado pela CPA Central, né. Nós também fizemos a elaboração e divulgação de relatórios parciais desse relatório de autoavaliação. A ideia desse relatório parcial
era que o relatório de autoavaliação, vocês viram, ele é um pouquinho extenso, né? Então, entendemos que todos os setores são setores que, nessa realidade agora, né, de nós adaptarmos as nossas atividades para forma remota, estão mais sobrecarregados. Então, nós fizemos um apanhado, assim, de informações que estavam diretamente ligadas a cada uma das coordenações, e fizemos, então, um relatório parcial daquela determinada coordenação, né? Então, por exemplo, a coordenação de registros acadêmicos, nós, o relatório de autoavaliação como um todo, e verificamos em quais pontos essa coordenadoria diretamente ligada. E aí fizemos um documento à parte, fazendo, então, com o objetivo de introduzi-los ao relatório de autoavaliação e facilitar essa leitura, né? Então, fizemos essa elaboração desses relatórios parciais, essa divulgação também. Estamos trabalhando, né, esse trabalho de atualização da página da CPA. A composição anterior iniciou esse trabalho, que vai ser continuado pela comissão, a composição que inicia hoje, né? A divulgação das ações da CPA nas redes sociais, né, como vocês podem ver nessa figura à direita. Bem, qual é o objetivo, né, o questionário de autoavaliação institucional? Né? Primeiro que esse questionário é um questionário voltado para servidores e alunos dos cursos de graduação. Então, alunos dos cursos técnicos e alunos da pós-graduação não participam desse questionário, né, e a CPA tem trabalhado em outras formas de dar voz também a esses estudantes que também fazem parte da nossa comunidade e que podem, sim, trazer grandes contribuições. Então, a CPA tem trabalhado nesse sentido de dar voz a esses, né, e de sugestões, é uma maneira, nós entendemos que é uma maneira de fazer isso, né, mas também a partes reuniões da CPA também é aberta a esses alunos, né. Também, outro ponto que a CPA também quer dar voz é para os nossos funcionários terceirizados, né, que também não são ouvidos nesse questionário. A CPA fez uma reunião com a diretora adjunta administrativa, para entendermos como que acontece o processo, a relação, né, a hierarquia nessa conta com os terceirizados, para que a gente possa viabilizar maneiras também de ouvi-los, né, e considerar quais são as sugestões e a forma como eles enxergam também a nossa realidade, então também entendemos que eles têm muito a contribuir. Mas o que quer dizer, né, o que esse questionário de autoavaliação pretende, né? Esse questionário de autoavaliação, ele tem objetivo, análise da coerência, né, entre a missão e as policionais, e também gerar a autoconsciência de nossas qualidades, problemas e desafios para o presente e para o futuro, criando mecanismos institucionalizados e participativos para sua realização, né? Então, repare que aqui, o objetivo desse questionário não é só levantar quais são os problemas que nós temos, problemas e desafios que temos para enfrentar, mas também que a gente tenha a autoconsciência de quais são as nossas qualidades, né? Então, é por meio das respostas desse questionário de autoavaliação, que a CPA, então, analisa essas respostas, e por meio dessas respostas, elaboramos o relatório de autoavaliação institucional, que é encaminhado anualmente, né? Alguns exemplos, né, de ações que foram desenvolvidas ao longo de 2019, com base no relatório de autoavaliação institucional de 2018, né, com base, então, no questionário aplicado em 2000, né, pontos que foram identificados como, né, em 2018, foi, por exemplo, a divulgação da CPA, a divulgação também da missão do IFE e do PDI, né, o que a CPA fez ao longo de 2019 para desses índices, né, a CPA, um pouco antes do questionário ser disponibilizado, nós fizemos a apresentação da CPA, e aí, por meio da apresentação da CPA, a gente também aproveitou a oportunidade, divulgou também a missão do IFE, o PDI, fizemos a criação do logo da CPA, né, e reativamos as redes sociais da CPA. A missão do IFE e do PDI também foi afixada nos murais das salas, né,
de fazendo essa divulgação. Também houve a divulgação das ações afirmativas, a formação contínua dos TAIs, o incentivo à participação de eventos, e também o formato do questionário também foi mudado, né, ele foi enxugado, né, apesar de ser um pouquinho longo ainda, mas ele foi mais curto do que em 2018, então também foi quase, então, nas respostas de 2018, que houve a implementação dessas ações enormes. Bem, como que foi a aplicação do questionário em 2019, né? As perguntas que compuseram essa ação foram formuladas de maneira colaborativa e unificada entre as CPAs locais e a CPA central, então, basicamente, ao longo do semestre de 2000, as CPAs locais trabalharam na construção desse questionário, né? Esse questionário foi disponibilizado online e foi enviado um link e o código de acesso por e-mail aos docentes digitais, e no caso dos discentes, esse código foi impresso. A CPA, então, local, elaborou um cronograma de aplicação. Então, nós íamos até as salas, no horário de aula, né, já conversando, antes disso, a gente conversou com dores e elaborou esse cronograma de aplicação, né. Então, a CPA local ia até a sala, convidava os alunos para participar desse questionário de autoavaliação, encaminhava esses alunos para o laboratório de informática. Chegando nesse laboratório de informática, eles recebiam esse código de acesso, respondiam o questionário, e aí, na saída, eles assinavam uma lista de presença para que a gente tivesse controle de quais alunos já tinham respondido ou não, né? Porque a participação nesse questionário, ela é anônima, né? Então, não há um registro nem dos servidores, nem dos alunos que participam, né? Assim, então, as respostas não estão identificadas ali, né? Então, por que nós fizemos essa lista de, vamos dizer assim, né, daqueles que já tinham respondido o questionário? Porque nós queríamos, então, depois, a etapa da repescagem. Então, nós identificávamos ali quais eram os estudantes que ainda não tinham participado do questionário de autoavaliação, identificávamos, então, qual horário ele estaria no campus, em que sala, e aí íamos até a sala e convidávamos esse estudante naquele determinado horário para que respondesse o questionário de autoavaliação. E aí fizemos isso até esse processo de repescagem, ele se repetiu até o final do período de aplicação do questionário. Esse questionário foi aplicado entre os dias 16 e 25 de setembro do ano passado, e nós conseguimos, então, a participação de 97,6% dos TAIs, 85,5% dos docentes e 69,4% dos discentes com matrícula ativa, segundo os dados que recebemos da Coordenadoria de Registros Acadêmicos. Se compararmos, então, com os anos anteriores, né, com os anos desde 2016, a participação, então, em 2019, foi uma participação bastante significativa, uma participação recorde, né? E também, se olharmos nos cursos, exceto no curso de Tecnologia e Mecatrônica Industrial, todos os outros cursos também nós tivemos uma participação recorde quando comparados aos anos de 2017 e 2018. Bem, se vocês observarem, então, no relatório, como que esse relatório foi construído, né? Então, inicialmente, nós trazemos um pouco sobre o histórico do campus, a estrutura do campus, o trabalho que a CPA desenvolveu. Depois, nós trazemos, então, os gráficos, né, as respostas, cada uma das questões que compuseram o questionário. A CPA, então, fez a análise geral das respostas, né, como, por exemplo, nesse gráfico que está aqui, nós temos, então, olhamos de forma geral para as respostas dos TAIs, dos docentes, dos discentes, e aqui o IFSP-BRA significa que a participação de todos os que responderam o questionário, né? Então, aqui, esse IFSP-BRA, para nós, são todos docentes e discentes. A gente queria olhar também a comunidade interna como um todo, como é que enxergava aquela determinada questão. E aí, então, para cada uma dessas questões, fez a análise desses resultados, e aí, então, fez a discussão dentro da CPA de quais são as possíveis ações com relação àquela determinada questão. Depois, no segundo momento, a gente repetiu esse processo, olhando apenas para as respostas dos estudantes, que aí foram separados por cursos, né?
E aí, então, essas respostas também, em algumas questões aqui, eu trago essa análise dos alunos separados, identificados por curso. Né? Esse relatório na íntegra, né, com todas as perguntas e respostas, ele está disponível, né, na página da CPA junho, né, esse relatório ele já foi enviado para a CPA Central, que encaminha, então, esse relatório ao MEC, né, nós consultamos a CPA Central para saber se esse relatório deveria ser aprovado pelo CONCAN primeiro, para depois, então, ser encaminhado ao MEC, mas não, a CPA Central, então, falou que esse relatório não é aprovado pelo CONCAN, né, ele é apresentado ao CONCAN. Esse relatório, antes de nós enviarmos, nós também pedimos para o PANHAN ser o nosso revisor, né, então eu já agradeço aqui, registro o agradecimento da CPA para o PANHAN, que mesmo não fazendo parte da CPA, trabalhou, né, também nos apontando ali sugestões, bastante, assim, que a gente incorporou ao relatório, né, e aí aqui eu trago, então, algumas dessas questões que estão na íntegra nesse relatório, né. E aí, então, eu queria consultar o CONCAN, né, porque o CONCAN, enquanto órgão deliberativo, como que vocês preferem que eu organize essa apresentação, né, que eu faça a apresentação como um todo, e depois, no segundo momento, vocês, enquanto conselho, sobre esses resultados e deliberem o que acharem que está errado, ou que a gente vai fazendo isso questão por questão, né. Pergunto isso por quê? Porque esses dados, né, qual que é a intenção dessa avaliação? A avaliação, ela é só feita, o questionário, né, ele é apenas um instrumento para trazer dados para nós. A avaliação, ela de fato acontece quando nós discutimos sobre esses dados, né, discutimos e trazemos sugestões e pensamos sobre eles, né, aí de fato é um processo de avaliação. Então, aqui eu vou trazer a apresentação dos dados e um pouco sobre a discussão e as sugestões que a CPA local fez. Mas entendo que também o CONCAN participa deve talvez querer também participar desse processo de discutir e pensar sobre esses dados. Então, eu queria consultá-los para saber como que eu faço essa apresentação, se eu vou apresentando direto, trazendo quais foram as discussões da CPA, apresentando os dados e trazendo as discussões que a CPA fez, e as sugestões que a CPA fez, ou se a gente vai discutindo e olhando questão por questão que eu trouxe aqui. Não, Isandro, não seria discutir as 220 páginas. Aqui eu separei algumas questões, assim, que nós entendemos como que alguns pontos, né? Alguns pontos são tidos como que carecem de maior atenção, mais urgência de atenção, vamos dizer assim, do que outros. E, então, são esses pontos que eu trouxe aqui. E aí também, se os conselheiros quiserem de alguma questão que depois que nós não contemplamos nessa apresentação, também podemos falar sobre elas. Certo, o Isandro sugeriu que eu indicasse mais adequado, né, para essa apresentação. Eu não sei como que o trabalho do CONCAN, vocês se organizarão, né, eu posso apresentar, assim como a gente fez nas outras reuniões gerais, né, faço a apresentação como um todo, trazendo aqui quais são as discussões da CPA, e depois, talvez, se o CONCAN julgar necessário, vocês podem olhar com mais detalhes o relatório como um todo, discutir sobre ele depois, e aí a CPA também se coloca à disposição se vocês quiserem, depois de uma outra reunião,
que onde deu tempo para todos os conselheiros olharem para o relatório como um todo, a gente volta aqui e pode discutir junto, ou vocês discutirem à parte, né? Mas então eu vou fazer como eu fiz nas outras reuniões. Então eu vou apresentar como um todo, trazendo as discussões que a CPA trouxe, que a CPA fez, e as sugestões, né? Destaco aqui que são sugestões que a CPA aponta com base nas discussões que ela fez. E aí, conforme for tendo comentários ou dúvidas com relação a essas questões que eu vou colocando aqui, vocês vão me interrompendo. Pode ser dessa forma, então? Eu acho que pode ser dessa forma, e eu acho que todos os conselheiros tiveram acesso ao relatório, e aí uma questão específica, o conselheiro pode pedir para interromper e perguntar. Mas eu acredito que aqui não é para a gente ficar discutindo realmente todos os pontos, porque é um relatório, você precisa colocar simplesmente, porque nós não vamos ver aqui que o banheiro do quebrado. Acho que não é o fórum para isso. Aqui é o fórum para as coisas gerais, tá bom? Ok, tá bom. Então, a primeira questão que nós separamos aqui era quanto à avaliação da forma como foi divulgado a avaliação e essa logística de aplicação do questionário, né? Nós tivemos, então, que 70% da comunidade, né, do IFSP-BRA, comunidade, então, todos os que responderam, avaliaram essa aplicação como ótima ou boa, né? Aqui nós temos, em 30% dos docentes, e 1% dos tais e 27% dos DIS avaliar como razoável essa aplicação. Então, pretendemos nos reunir com representantes dos 3 segmentos para discutir como aplicar e divulgar esse processo de uma forma mais efetiva. Quanto ao nível de conhecimento da CPA, que era um dos pontos negativos apontado em 2018, né? Nós temos aqui a comunidade interna, 47% avalia como ótimo ou bom, né? Mas ainda 46% dos estudantes avalia como razoável ou ruim esse conhecimento. Então, apesar de uma pequena melhoria, quando comparados com os dados de 2018, é um ponto que ainda carece de atenção, né? E, então, a CPA sugere que nós devemos fazer um trabalho de divulgação da comissão no início de cada semestre, durante o planejamento, e divulgar a comissão nos murais e intensificar o uso das redes sociais também. Quanto aos relatórios criados pela CPA, né, como que cada um que respondeu considera que esses relatórios fornecem auxílio para o planejamento das ações do campus, né? 60% da nossa comunidade interna avalia como ótimo ou bom, mas 24% dos técnicos administrativos, 14% dos docentes e 20% dos discentes desconhece como esse processo, esse processo dos relatórios auxiliarem o planejamento das ações. Então, a CPA propõe que seja continuar realizando reuniões com a direção-geral, com o CONCAN e com os diferentes segmentos, apresentando e discutindo as ações, quanto às demandas identificadas. Elaborar um documento também com as melhorias, medidas de melhorias propostas nesse relatório. Divulgar nos murais, nas redes sociais, quais ações foram tomadas a partir dos apontamentos que a CPA trouxe. E utilizar o selo de identificação da CPA nas conquistas materiais, né? Quanto à missão, o conhecimento da missão do IFE, que foi um dos pontos avaliados como frágeis, né, em 2018. Nós percebemos aqui que 70% da comunidade interna avalia como ótimo ou bom esse conhecimento, e 83% dos docentes, 64% dos discentes e 90% dos tais também avalia dessa forma. Então, nós entendemos que houve uma melhoria desse conhecimento, né, então que as ações devem ser mantidas, as ações de divulgação nos murais, na apresentação
do planejamento, no acolhimento dos estudantes, que essa apresentação da missão do IFE seja mantida. Quanto ao conhecimento sobre o PDI, né? 44% da comunidade interna avalia esse conhecimento como ótimo ou bom, mas 44% dos técnicos administrativos, 32% dos docentes e 40% dos estudantes avalia esse conhecimento como razoável ou ruim. Então, entendemos que o PDI precisa ser apresentado nos relatórios, nas apresentações da CPA também, né, porque a comissão do PDI é uma comissão que funciona na elaboração, né, uma comissão de elaboração do PDI, e depois não tem uma comissão de acompanhamento. Então, que a CPA deve também adotar, toda vez que for divulgar a CPA, nas falas da CPA, também sobre o PDI, assim como nós já fizemos no primeiro semestre. Também a ressaltar sempre qual é a importância desse documento, né? Quanto à avaliação das ações desenvolvidas pelo IFE, que tem como objetivo a defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial, né? Lembro que o objetivo desse questionário não é só identificar os problemas, mas também trazer quais são as nossas potencialidades, né? E o questionário, então, identifica que essas ações desenvolvidas pelo IFE, campus, né, são ações que são uma potencialidade para o nosso campus, né? 83% da comunidade avalia como ótima ou boa, e 84% dos estudantes avaliam dessa forma. Então, a CPA sugere que as ações que já vêm sendo desenvolvidas, como a Semana da Diversidade, o programa de extensão do IFE Meninas, o NEABI, o NAPNE, sejam mantidas, né? Quanto à avaliação e desenvolvimento de políticas de acesso e de apoio a estudantes em condição de vulnerabilidade social. Também essa foi apontada como uma potencialidade do nosso campus, né? 74% da comunidade interna avalia como ótima ou boa, e 75% dos estudantes avaliam dessa forma. Então, ela sugere que seja repetida a ação de divulgação aos estudantes dos dados do processo seletivo, para os auxílios, né? Como o total de recurso recebido, o número de inscritos, como é feita a classificação, isso que aconteceu, né, no ano passado, seja repetido nos próximos anos. Quanto à preparação para o mercado de trabalho, né, esse é um gráfico, então, que eu trouxe aqui, das respostas dos estudantes, né, que são aqui identificados pelos cursos superiores, né. De modo geral, os estudantes estão preparados, né, para o mercado de trabalho, avaliam como ótimo ou boa. Apenas 30% dos alunos de mecatrônica industrial, que foi um curso fechado, né, que avaliam como razoável, né, talvez pela baixa procura, pelo cargo de tecnólogo, né, que consta na deliberação número 08 de 2018, que foi uma das razões que levaram ao fechamento do curso, né? Então, na reunião que nós fizemos com esses alunos de mecatrônica industrial, eles apontaram a necessidade de atualização dos equipamentos sólidos do curso, né? Foi interessante essa reunião que nós fizemos com os alunos de mecatrônica industrial, porque nós identificamos, né, algumas respostas aqui, olhando as respostas dos estudantes, quanto, por exemplo, ao mobiliário instalado, né? Nós temos aqui, a maioria dos estudantes dos demais cursos avaliam como ótimo ou bom, e aí a gente tem um número expressivo aqui, né, uma porcentagem dos alunos de mecatrônica industrial, colocando como razoável ou ruim, né, o mesmo vale para a atualização dos equipamentos do laboratório, né, e aí, então, nós, conversando com o coordenador desse curso, nós colocamos uma hipótese, seria, não, os alunos estão descontentes com o fechamento do curso deles, e eles, então, utilizaram desse questionário para mostrar esse descontentamento, ou será que, de fato, tem alguma coisa ali que nós não estamos percebendo, né? E aí, então, na reunião que nós fizemos com esses estudantes, foi muito interessante, porque eles pontuaram, por exemplo, quanto ao mobiliário instalado, né, que eles fazem todas as aulas deles na sala do subsolo e no segundo andar, em que há em algumas salas, né, mobiliário antigo ainda, que foi o que eles colocaram, né, que aí seria interessante
trocar, e quanto à atualização dos equipamentos dos laboratórios também, eles apontaram como sendo uma coisa necessária, né? Então, foi muito interessante, assim, essa conversa que nós fizemos por meio que esse relatório, que esse questionário possibilitou, né? Então, discutir sobre essas respostas, pensar sobre elas, e aí também ter o apoio do coordenador, que aí, então, também anotou todas as colocações dos estudantes e levou isso para os professores do curso também, foi uma coisa bem interessante. Quanto ao acesso ao campus por transporte público, né? Essa foi, então, um ponto que carece de bastante atenção, né? Segundo o que as respostas têm, nós temos que 57% da comunidade avalia esse acesso como razoável ou ruim, e 59% dos alunos avaliam dessa forma, né? Quando nós olhamos essas respostas por curso, nós entendemos também que esse problema não é um problema só do noturno, né, mas que também há uma porcentagem significativa dessa mesma forma, avaliando como razoável ou ruim, para o curso de licenciatura em matemática, onde a gente ainda tem a maior parte dos alunos no período matutino, né. Nós consultamos a direção geral quanto a essa demanda, né, e aí a direção nos informou que já fez a solicitação a uma linha, a empresa responsável pelo transporte público em Bragança, e foi informada que seria preciso aguardar a renovação do contrato da empresa ou a ação de uma nova empresa, né. Nós, então, encaminhamos, disponibilizamos esse relatório à direção-geral, de modo a colaborar com os dados gerados, né, na consubstanciação da demanda a qual se mostra urgente, né, assim. Quanto à possibilidade de obtenção de auxílio e participação em eventos, né? 45% dos docentes avalia como ruim, 25% dos técnicos administrativos, 7% dos estudantes não conhecem. Bem, a CPA, então, sugere criar a divulgação dos necessários para obtenção de auxílio, para participar em eventos como congresso, visita técnica, etc., que essa divulgação pode ser feita por e-mail, na reunião geral, nas redes sociais do campus. Quanto ao acompanhamento dos egressos, 35% da comunidade interna avalia como esse acompanhamento como razoável ou ruim, né? E 25% da comunidade interna não conhece esse acompanhamento. Então, a CPA propõe que seja indicada a comissão de acompanhamento dos egressos a necessidade de uma maior socialização das atividades desenvolvidas por essa comissão e dos dados coletados. Quanto ao atendimento educacional especializado, né? Aqui a pergunta era sobre a avaliação do seu conhecimento e resultado do AEE, né? Nós precisamos entender também que o AEE, segundo as diretrizes operacionais da educação especial, que a CTA foi consultar, né? Esse AEE tem como função identificar e elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas e complementando ou suplementando a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela, né? Então, o AEE, ele é uma equipe, né? Não é um profissional, ou seja, a CPA entende que a chegada da intérprete de Libras ao nosso campus, ela, por exemplo, ela pôs o AE, mas ela sozinha não garante o AE, né? Nós entendemos também que ela pode, né, a presença dela no campus pode nos ajudar a entender de fato o que é o AE e, então, desenvolver esse atendimento educacional, né, especializado. Por quê? Nós percebemos aqui que a maioria dos respondentes não conhece o AE, de fato, né? Então, a sugestão da CPA é que seja construído ações que viabilizem esse atendimento especializado, tais como a criação de uma comissão específica que busque informações com a perspectiva da inclusiva, e que a chegada dessa intérprete de Libras no início desse ano colabore tanto no AE quanto para entendermos o que é o AE, né?
Bem, quanto ao atendimento dispensado pelos servidores que trabalham no setor responsável pelos estágios, nós colocamos aqui, percebemos aqui que 7% dos docentes avalia como ruim, e 20% deles como razoável, 11% dos discentes avalia como ruim, e 22% como razoável, né? Temos uma porcentagem aqui que não conhece, talvez seja porque são alunos ou professores que não trabalhem diretamente, né, com estágio, por isso não conhece, né? É um ponto, identificamos como um ponto de fragilidade, e um dos pontos é, assim, de ação, né, que são os pontos que eu estou trazendo aqui, como que, acho que vale comentar como que a CPA fez essa classificação, né, quais são os pontos de maior urgência e menor urgência, né. Nós tivemos, em muitos pontos, uma porcentagem muito boa das cestas, como ótimo ou bom, mas naquelas respostas em que razoável e ruim somavam mais de 30%, nós colocamos, então, essas ações como ações que carecem de maior atenção, né, assim, de uma prioridade de atenção, vamos dizer assim, né. Então, assim como, por exemplo, o acesso ao campus pelo transporte público, também o atendimento dispensado pelos servidores do estágio também é um ponto, esses pontos que eu estou trazendo agora, né, são pontos que carecem de atenção prioritária. Nesse caso, a CPA sugere que haja a divulgação das oportunidades de estágio e maior agilidade nos procedimentos burocráticos, né, documentação e seguro relacionado aos estágios, e que cada curso superior, junto com a coordenação de extensão, construam, né, alternativas para atender às necessidades identificadas por cada curso. Quanto ao horário de atendimento no setor de estágios também, é um ponto que carece de atenção, e que a CPA propõe, então, que exista uma maior divulgação da coordenação de extensão, como um setor que cuida da parte do estágio, que também cuida do estágio, né, destacando o seu horário de atendimento. Quanto à quantidade de vagas no estacionamento interno e nos arredores do campus, nós percebemos aqui que entre os docentes e tais, né, 86% dos docentes e 83% dos técnicos administrativos avaliam esse número de vagas como bom, mas entre os estudantes, 60% deles avaliam como razoável ou ruim essa quantidade de vagas. Percebemos também, quando a gente olha para as respostas dos cursos, estudantes separados por cursos, esse problema é um problema não só no noturno, mas também no matutino, e então a sugestão da CPA, né, o que nós faríamos é apresentar essa demanda ao de campus, de modo que o Conselho consiga avaliar quais são possíveis ações, se existem e se é possível alguma ação nesse sentido, né, no número de vagas no estacionamento. Quanto à relação do campus com seus entidades de empresas do setor relacionadas aos cursos ofertados, 29% da comunidade interna avalia como ruim, 24% dos estudantes avalia dessa forma, né, 6% dos estudantes não conhecem essa relação. Então, a CPA, após discutir, né, essas respostas, sugere que haja indicação à comissão de acompanhamento dos egressos a necessidade de uma maior socialização das atividades desenvolver essa comissão, coletados, né, sejam essa divulgação nas reuniões gerais, o acolhimento dos ingressantes em redes sociais, recomendar a coordenação de extensão também, que divulgue atividades desenvolvidas pela equipe, e apontar a necessidade de ampliar e melhorar a relação do campus com os egressos e as empresas do setor. Quanto à concessão de bolsas de ensino, pesquisa, extensão, monitoria, né, 41% da comunidade avalia como razoável ou ruim, sendo 30% dos alunos que avalia dessa. Então, a CPA sugere que exista uma maior divulgação dos editais de apoio à produção científica, tecnológica, cultural, técnica e artística, né, seja por e-mail, seja nos murais, na rede social do campus, etc.
estimulando a incentivar os estudantes a se envolverem em seus projetos, e também que seja comunicado, informado aos estudantes que a realização desses projetos de forma voluntária possam ser validados como atividades científicas culturais, né, o ACC, ou como atividades teórico-práticas de aprofundamento, a TPA. Quanto ao conhecimento e o resultado da representatividade dos núcleos docentes estruturantes. 31% dos estudantes diz que não conhece o NDE, e 39% dos tais avaliadas, né? Então, a CPA propõe que exista uma maior divulgação do NDE, da sua composição e das ações desenvolvidas pelo NDE, né, entre todos os segmentos, principalmente entre os alunos ingressantes. Quanto ao atender aos estudantes com de conteúdos da educação básica, 30% dos estudantes avalia como razoável ou ruim, né? E 17% deles não conhecem. Então, a CPA propõe que haja uma maior divulgação e ampliação dos projetos de adaptação ao ensino superior que já são realizados, né? Promovendo cursos de diferentes áreas do conhecimento, escrita, interpretação de texto, informática básica e matemática, né? Não só concentrada na área de exatas, mas também entendemos que essas habilidades são igualmente importantes, porque o estudante se adapte melhor ao ensino superior, e a divulgação desse projeto sugere a divulgação desses projetos murais, e que haja uma sensibilização dos estudantes quanto à importância da participação nesses projetos, das monitorias oferecidas e também nos horários de atendimento disponibilizados pelos professores. Quanto ao conhecimento e o resultado da existência de grupos de pesquisa no âmbito do IFE, também é um ponto que carece de atenção, né? Nós temos que 18% dos estudantes não conhecem, né? E 15% dos tais não conhecem a existência de grupos de pesquisa, e 30% da comunidade interna avalia esse conhecimento e resultado como razoável ou ruim. Então, a CPA propõe que seja solicitado aos grupos de pesquisa que existem no campus, socializem os estudos envolvidos e possibilitem a participação dos interessados, né, principalmente entre os estudantes. Bem, quanto aos espaços destinados à refeição e à convivência, o questionário, né, que nós chamamos aqui de questionário principal, que é esse questionário de autoavaliação, avalia, né, a pergunta é que avaliava os espaços destinados à refeição e à convivência apenas, sem nenhuma descrição maior sobre isso, né. Então, nós entendemos que esse é um resultado que carecia de mais ação, porque, por exemplo, a resposta dos docentes, um dono respondeu esse questionário, estava pensando no espaço destinado à refeição e à convivência dele ou dos estudantes. A mesma coisa para os tais. Ou cada um deles estava pensando no espaço destinado à refeição ou no espaço de convivência. Então, a CPA elaborou um questionário, que é o nosso questionário complementar, para avaliar, então, esses pontos que deixavam a gente em dúvida, né, para entender realmente qual era a demanda, qual era a potencialidade, né. Então, isso que eu vou apresentar agora, no fim da apresentação, sobre esse questionário complementar, certo? Esse questionário complementar foi realizado por meio de um formulário do Google, foi disponibilizado aos alunos do dia de maio ao dia 17 de maio, e aos servidores do dia 17 de junho ao dia 1º de julho, certo? Nós tivemos a participação de 93 estudantes, nós divulgamos esse questionário, divulgamos mais ainda, né, divulgamos esse questionário por meio da página do IFE, por meio da página da CPA nas redes sociais, mas também ressaltamos bastante esse questionário, a importância dele, nas apresentações que a CPA realizou ao longo desse período, onde a gente estava apresentando o relatório de autoavaliação institucional, né? Então, nós tivemos a participação de 93 estudantes e 76 servidores. Quanto aos espaços destinados à refeição e convivência, então, com base nas respostas que nós tivemos aí, né, o questionário complementar, ele tinha perguntas objetivas, mas sempre no final de cada sessão, nós
um espaço para observações e outras sugestões dadas nas questões objetivas anteriores, né? Então, com base na análise dessas respostas objetivas e também nos comentários e sugestões deixadas nesse espaço, então, a CPA propõe, né, deixa como sugestões para o espaço dos alunos, né, com base nessas respostas, o aumento do número de mesas, a instalação de ganchos nos pilares do pátio, né, para que os estudantes possam pendurar as mochilas, e essas mochilas não fiquem em cima das mesas, ocupando o espaço destinado à refeição ali, né, e que haja um aumento no número de espaço de vivência, né, retornando com a sala de jogos, por exemplo, né, com isso baseado nas sugestões colocadas pelos estudantes nesse questionário, né. Um dos estudantes coloca aí, poderá com as salas de jogo, mesa de ping-pong, e adicionarem outros jogos, talvez sofás, a biblioteca possui sofás, mas não considera um espaço de convivência e sim de estudo, né. E também a sugestão de implantação daqueles toldos retráteis, né, no pátio, de modo a conter o vento, né, que também é uma observação que veio, que havia muito vento no pátio, que esfriava muito rápido. Quanto aos espaços de refeição e convivência dos servidores, né, para os professores, nós separamos, então, a questão entre a copa, né, destinada à refeição, e a sala dos professores, né. A questão com relação à sala dos professores foi voltada aos professores apenas e não aos técnicos administrativos, né. Considerando, então, também, né, tinha o espaço, a pergunta e também um espaço para questões e observações gerais, olhando esses dois, fica claro a dúvida dos professores quanto à funcionalidade da sala dos professores. A sala dos professores, espaço de convivência ou de trabalho, né? Além disso, também os professores notaram que há horários de ocupação, né? Então, por exemplo, os períodos de fechamento de nota, né? O que a gente entende que também pode ter influenciado a resposta objetiva, né? Porque alguns professores talvez estavam pensando no espaço mais vazio, ou outros pensando no espaço mais cheio, entendeu? Dessa forma. Então, com base nessa análise toda, né, da parte objetiva e também da parte dissertativa, considerando também essa influência que pode ter acontecido na resposta objetiva, a CPA, então, propõe, né, que haja a implantação de escaninhos para correspondência e recados para os professores, que os murais nas salas dos professores sejam sempre atualizados, né, com os prazos para entrega de notas, por exemplo, o calendário de reuniões, e também os horários das aulas, né, que então, se a sala dos professores for entendido como ambiente de trabalho, que sejam colocados mais computadores ali, ou que se não ou seja, que a sala dos professores não for um ambiente de trabalho, que seja, então, colocados mais computadores nos gabinetes. Além disso, a disponibilização de uma impressora nos gabinetes, né, ou enquanto não haja recursos financeiros suficientes para isso, que haja uma conexão, né, entre os computadores dos gabinetes com a impressora da sala dos professores. Isso que haja a disponibilização das docentes de um armário, né, na sala dos professores, com materiais de uso em sala de aula, né, como sulfite, caneta para lousa, né, e que esse armário seja constantemente abastecido, né. Quanto aos espaços de refeição, né, dos servidores, agora, olhando as respostas dos docentes e dos tais, a maioria avalia, né, o espaço como pequeno e não entendem como um espaço de convivência, né, a Copa dos Servidores não é entendido por eles como um espaço de convivência, mostrando que os servidores saltam de um espaço para descanso e convivência, né. Então, a sugestão que a CPA traz, a reorganização do mundo nesse espaço, né, de forma a torná-lo, talvez, dê a sensação de ser um pouquinho maior, aumentar o número de micro-ondas, e que alguns sugerem ali um revezamento para o uso desse espaço, né, mas entendo um ponto complexo, que carece de uma discussão maior, né, e a criação de um espaço de convivência para os técnicos administrativos, principalmente, né, então, se a sala
foi entendido de convivência para os professores, então os técnicos administrativos e a Copa dos Servidores não ser entendido como espaço de convivência, né? Então, o nosso campus, ele não tem um espaço de convivência para os técnicos administrativos, né? Então, seria a criação desse espaço. Quanto à climatização também, né, esse é o questionário principal, nós também, com essa avaliação, a gente não conseguia ver se eles estavam falando, por exemplo, da climatização dos corredores, se o problema era vento, era chuva, que, por exemplo, se for vento ou for chuva, à medida que o campus já vem adotando de tampar aí alguns vãos, seria já solucionaria a demanda, né, ou se estavam falando da climatização das salas, né, então também a climatização foi separada, né, foi abordado esse questionário complementar, né, em climatização das salas de aulas e laboratórios, climatização dos corredores, e climatização da área externa de refeição, que foi o pátio. Essa pergunta foi disponibilizada para os estudantes e também para os servidores, né. Nós vimos que já vem sendo tomadas medidas de melhoria, né, e isso também foi lembrado nas respostas, né, as sugestões que a CPA traz com base na análise desses dados é a manutenção dos ventiladores das salas para que eles fiquem com menos ruído, né, a instalação dos toldos no pátio, o ar-condicionado nos laboratórios de informática e um sistema de alavanca nas janelas menores da sala, né, que essas possam ficar abertas, e de modo que a gente consiga, né, com essas alavancas, abrir e fechar essas janelas pequenininhas em cima, de forma mais fácil, né. Com a divulgação, né, quando a CPA encaminhou esse relatório complementar ao CONCAN, eu acredito que também os ex-membros do CONCAN também receberam esse relatório, inclusive esse relatório complementar, assim como o relatório de autoavaliação institucional, os dois também estão disponíveis na página da. E aí, então, nós recebemos, então, um retorno desse questionário, desse relatório complementar, dizendo que, por que a gente não sugeriu, em vez de manutenção dos ventiladores, a implantação do ar-condicionado nas salas, assim como nos laboratórios de informática, né? A CPA, ela concorda com essa colocação, nós entendemos também que o ideal seria colocar o ar-condicionado em todas as salas, mas a CPA, quando fez as sugestões, a gente sempre entende que há uma limitação de orçamento, né? A gente coloca quais são as medidas, assim, talvez o que seria urgente, né? Mais urgente o ar-condicionado no de informática, por conta dos computadores que esquentam mais as salas, né? E depois, num outro momento, de repente, com uma verba maior, né, um recurso financeiro, mais recurso financeiro disponível, que esses ar-condicionados também fossem instalados nas salas, né. Mas quando sempre quando a CPA propõe sugestões, a gente sempre está consciente dessa limitação, né. Então, a gente estabelece uma ordem de aí, o que consegue ser realizado já, ou quando vier um pouco de recurso financeiro, para onde que a gente coloca como sendo mais urgente, né? Então, foi por isso que a CPA, essas sugestões, concorda com esse professor que encaminhou essa colocação, né, de por que a gente não colocou a sugestão de implantação do ar-condicionado em todas as salas. Concordamos também que esse seria um cenário ideal. Bem, quanto às ações de projeto, pesquisa e extensão, também tivemos aí, essa foi no questionário principal, né, no questionário de autoavaliação. Também entendemos que essa era uma questão que carecia de maior apuração dos dados, né, porque aqui é uma questão que contempla muitos aspectos, né, para essa avaliação. Então, a gente contemplou ela no questionário complementar, né. Então, foi também encaminhado essa pergunta para os estudantes, né, e também para os servidores, né, e a gente tinha também, assim como nas outras, uma parte objetiva, dissertativa. Então, com base nessas respostas, nós colocamos como sugestão uma maior divulgação das possibilidades de obtenção de bolsas e das informações quanto ao número de bolsas disponíveis para pesquisa, para extensão e para inovação,
e também, novamente, como a gente já tinha visto na parte da divulgação, né, do conhecimento e resultado dos grupos de pesquisa, que é necessário ampliar a divulgação dos grupos de pesquisa do campus, né, convidando os estudantes para participar desses grupos. Bem, as colocações que a CPA tinha para fazer são essas, né, nós priorizamos quais eram os pontos mais urgentes, que carecem de uma atenção mais urgente, para colocar nessa apresentação. Mas o relatório na íntegra está disponível na página da CPA, assim como o relatório complementar na íntegra também está disponível. Também fica disponível para esclarecer dúvidas, para receber sugestões. E, então, lembro aqui, ressalto que a intenção desses dados, os dados em si não promovem uma avaliação, mas sim a discussão e sobre eles que vai trazer motivos para o nosso campus. Então, eu agradeço o espaço e fico disponível para tirar dúvidas. Pela apresentação, passo a palavra aos conselheiros. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma solicitação, por favor, faça. Estão parabenizando a Diana pela apresentação. Algum questionamento, senhores conselheiros? Alguma fala em especial? Um agradecimento também, agradecimentos dos Fernanda, Leandro e Isandro. Nenhuma pergunta, senhores? Não. Minha voz não está saindo. Estou com dificuldade de me ouvir. Sem perguntas. Falha? Tá bom. Entendi. Perfeito. Bom, acredito que não há perguntas. Bom, a Fernanda está digitando, vamos aguardar. Se alguém quiser, pode abrir o microfone e perguntar também, tá ok? Bom, acho que não temos perguntas, Diana. Agradeço novamente o seu trabalho à frente da CPA. É muito importante a CPA para o Instituto, tá bom? Agradeço a você pelo seu trabalho, agradeço a toda a comissão da CPA pelo trabalho desenvolvido. Na medida do possível, vamos buscando as melhores condições para o nosso campus, tá certo? E fico muito agradecido a toda a comissão e principalmente a você, Diana, pela apresentação. Muito obrigado a todos, tá bom? Eu quero crer que o Conselho considera o relatório aprovado, certo? Ou temos algum
tem algo contra o relatório? Acho que estão todos aprovando. Sim. Já temos 4, 5, 6. Vamos, consideramos então o relatório aprovado. Os que não estão votando, acredito que estão aprovando também, correto? Se alguém é contra, diga que é contra, então, por favor. Pronto. Senhor secretário, por favor, contabilize. Muito obrigado, Diana. Ok. Vamos continuar a nossa pauta. Perfeito. O próximo item, nós temos feito uma inversão, não é isso? O professor Gado conseguiu estar presente e o senhor era o relator do regulamento do laboratório de pesquisa. O senhor gostaria de fazer a relatoria, exceções, tudo certo? Pode ser? Pode ser, João. Por favor, então, professor Galhardo. Boa tarde a todos. Obrigado, João. Precisa de apresentação? Precisa de apresentação? Não. Não. Não é necessário. Todos, desculpe eu li o relatório, apresentou o laboratório de pesquisa, eu achei ele muito bem escrito, mas tem algumas observações, especialmente por conta de achar que, por conta do artigo 20º, né, os casos omissos desse regulamento serão resolvidos pela CPI, pela Coordenação de Pesquisa e Inovação. Né? Por que me preocupou? Porque, por estar muito conciso, eu acho que vai dar muito trabalho para a CPI. Então, eu fiz algumas sugestões aqui. De inserir como atribuição dos pesquisadores e orientadores que as dependências do laboratório de pesquisa para o supervisor do laboratório sobre eventuais necessidades de manutenção ou conserto de equipamentos, materiais e infraestrutura. Essa atribuição está só para o aluno, né? Só para o aluno pesquisador e não para o professor pesquisador e orientador. Então, eu acho, na minha opinião, seria importante inserir essa atribuição para o pesquisador e orientador também. No artigo 12º, né, eu acho que o artigo 12º deveria ser reescrito, porque deixa aí, do jeito que está escrito, é vedado o consumo de qualquer espécie de alimentos ou bebidas sobre as bancadas do laboratório. Talvez, né, substituir, deixando claro que é vedado o consumo de qualquer espécie de alimentos ou bebidas nas dependências do laboratório. Né? Outra sugestão é verificar o artigo 14º, que diz que o laboratório de pesquisa não se responsabiliza por nenhum objeto ou equipamento de uso pessoal deixado no laboratório. Eu me preocupa porque o laboratório terá um responsável pela abertura do laboratório, que deverá ficar no laboratório em alguns horários específicos, e provavelmente haverá câmeras dentro do laboratório. Então, na minha opinião, o artigo 14º não tem respaldo jurídico. Seria interessante que a comissão que preparou o regulamento verificasse isso com o jurídico. O artigo 17º, né, que diz qualquer ato de indisciplina e subordinação desrespeito ao presente regulamento,
né, poderia ser substituído por o descumprimento de qualquer norma do presente regulamento resultará na aplicação de sanções de acordo com. Né? Outra sugestão no regulamento é outros 3 itens, né? Que sejam, é vedado exercer quaisquer atividades que coloquem em risco a integridade física de usuários, instalações ou equipamentos do laboratório. Né? Um outro item, é vedado facilitar o acesso ao laboratório de pessoas não autorizadas ou estranhas ao projeto. O outro, será assegurado ao usuário amplo direito de defesa na aplicação de qualquer pena disciplinar. Sim? E eu teria também um questionamento, né, ao Compesc, aos representantes do Compesc, será permitida a retirada de equipamento do laboratório? E se sim, como realizado esse controle? Então, dessa forma, o meu conselho, né, eu acho que não é nem voto, é que a equipe que escreveu o regulamento se debruce novamente sobre esse documento e como durante esse segundo semestre nós não teremos atividades presenciais no campo, há um tempo aí para se reescrever e se debater sobre essas minhas sugestões. Isso se o Conselho de Campos, né, assim entender. Né? Existem na internet, né, vários regulamentos de laboratórios de pesquisa, inclusive de alguns institutos aqui de São Paulo, né, onde a equipe pode pegar alguns exemplos, né, de alguns artigos e de alguma estrutura para o regulamento. Né? Da minha parte é só. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Muito obrigado, João. Eu agradeço muito, professor Galhardo. Muito importante suas considerações sobre o que foi colocado, né? Agradeço bastante a sua ação. Gostaria de colocar a palavra aos conselheiros, se algum conselheiro tem a colocação, senão eu tenho uma sugestão a fazer. Parece que não temos manifestação de conselheiros. A minha sugestão é que nós acabo, evidentemente, a ação do conselheiro professor Galhardo, de que deva ser, digamos, reconstruído o regulamento. Eu acredito, vamos falar com o secretário, nós podemos retirá-lo de pauta e voltarmos na próxima reunião do dia 10. Eu acho que um mês é um prazo relativamente bom para que dê para o Compesc se reunir novamente e fazer as adequações necessárias. Eu fiquei um pouco preocupado que o conselheiro Galhardo disse que existe talvez um artigo com problemas jurídicos, e isso preocupa bastante. As questões de comida, isso acho que são relativamente tranquilas de serem resolvidas, mas essa questão que é jurídica, eu aconselho, nós podemos consultar, inclusive, o procurador-geral. Acho que seria de bom tom. Então, a minha sugestão é que retiramos essa pauta, ela volta para o Compesc faz uma reformulação, podemos até passar pela Procuradoria e aí retornaremos. Essa sugestão
é de bom tom para o senhor Galhardo? Sim, João, muito boa. Ótima, aliás. Perfeito. Algum conselheiro tem alguma coisa contra essa sugestão? João, eu Sim. como representante do Compesc também, eu tenho só uma coisa para esclarecer, que então, para esclarecer não, só para confirmar, então o conselheiro ele permanece como relator da versão revisada também, né? Porque a gente tem que definir o relator da próxima apresentação. Creio que sim. A menos que o professor Galhardo não aceite essa incumbência, mas eu acho que o mais adequado e indicado é que ele continue como sendo o relator. Pode ser, Isso. professor Galhardo? Sim. Respondido, sim, perfeito. Então, acho que isso temos. Então, essa é a melhor, acho que, atitude a ser tomada. Perfeito? Então, obrigado novamente ao professor Galhardo. Retomaremos, possivelmente, na reunião do dia 10. Verificaremos se é possível retornarmos na do dia 10. Perfeito? Então, obrigado. Passando ao próximo item da pauta, são itens de informes. Nada, professor Galhardo, fique tranquilo. O professor Galhardo está pedindo desculpas pelo atraso. Fique muito tranquilo. O nosso último item de pauta são os informes. Eu pergunto aos conselheiros se algum conselheiro tem algum informe que deseja publicizar ao nosso campo. Por favor, façam isso. Quem, por favor? Sandro, tem alguma colocação? É isso? Devendo? Eles estão conversando, os conselheiros. Não, se ninguém tem informe, eu vou dar alguns informes a vocês, então. O primeiro informe é que no dia 10/8, né, 10 de agosto agora, segunda-feira que vem, como já passou por esse conselho, nossa retomada das atividades remotas, né? Lembrando que essas atividades foram propostas e aprovadas na reunião extraordinária do 2 de julho, tá certo? Então, cabe a nós, a esse conselho, acompanhar essas atividades, e elas começarão no dia 10, tá bom? Esse é o primeiro informe. O segundo informe que eu quero fazer a vocês, e aí ele é a parte estudantes, né, mas também os servidores, é sobre a distribuição dos kits alimentação. O professor André precisou sair porque ele tem uma reunião exatamente sobre isso, né, sobre os kits alimentação. Os kits alimentação já estão no campus e por uma questão de logística na distribuição, ele começará a ser distribuído na semana que vem. Eu não posso precisar a data agora aqui com vocês, mas ele corre na semana que vem. Então, serão distribuídos os kits alimentação, foram adquiridos com a reserva do campus, tá certo? Houve um edital de chamamento da reitoria,
aí houve uma SRP, ou seja, um regime, uma licitação, esses kits foram comprados e estão no campus. Nós, acho que, se não me falha a memória pelos números, o professor André não está aqui para me ajudar, mas acho que são 155 kits. Então, serão distribuídos um kit, a pessoa que fez lá o seu pedido, né, entrou no edital, ou seja, fez o pedido, então vai receber um kit um kit de alimentação, vai receber as frutas da economia solidária aí, ou do pessoal que a gente frutas, então vai receber porção de frutas, e ainda me parece que temos alguns alimentos sólidos que estão no campus e que serão distribuídos nesta ocasião. Então, nós teremos do kit alimentos, de frutas da